Olá, está começando o Jornalistas em Pauta. No programa de hoje, iremos falar sobre as rotinas produtivas do webjornalismo e as dificuldades enfrentadas na área. Para falar sobre a temática, convidamos o repórter do G1, Cauê Fabiano. Cauê possui uma vasta experiência na área do webjornalismo. É editor de conteúdo web no G1, o portal de notícias da Rede Globo. Ele apresenta também o boletim de notícias G1 em 1 minuto. Ele já atuou como repórter em diversas editorias, incluindo Economia, Tecnologia, Pop e Arte. Também fez coberturas ao vivo como o Carnaval de São Paulo e eventos culturais como o Festival de Música Lollapalooza. Confira agora a entrevista dos Jornalistas em Pauta com Cauê Fabiano. Cauê, como falamos no início do programa, o tema de hoje é o webjornalismo, desafios e dificuldades. Obrigado por aceitar a entrevista com a gente. Vamos começar com as perguntas. Primeiro, o que impulsionou você a seguir no ramo do webjornalismo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. A migração para o webjornalismo, na verdade, ela acabou sendo um pouco que natural. O primeiro lugar onde eu trabalhei em redação já foi uma redação exclusivamente para a internet. Então, acho que também por um pouco de afeição com a área de tecnologia, foi a área na qual eu trabalhei primeiro, antes de trabalhar no G1. E é um formato, é uma plataforma, aliás, bastante versátil, né? Então permite você trabalhar com todo tipo de conteúdo audiovisual. Então dá para trabalhar com áudio, vídeo e texto propriamente. Pelo seu currículo, podemos ver que você já trabalhou com várias editorias no webjornalismo, como o esporte e também no entretenimento. Qual é a editoria que você tem maior afinidade? Eu já trabalhei, na verdade, a minha editoria favorita sempre foi a tecnologia. Foi o primeiro veículo no qual eu trabalhei, era uma publicação exclusivamente voltada para a tecnologia. Então, e sempre foi um assunto com o qual eu me identifiquei bastante, tenho ainda bastante interesse, mas tive diversas experiências, principalmente no G1. O local onde eu trabalhava antes, quando eu trabalhei na Macworld e no Regional, ele era voltado basicamente para tecnologia, para produtos e serviços da Apple, em alguns casos segurança, ou tecnologia em geral. E no G1 eu pude trabalhar na área de educação, trabalhei na parte de redes sociais, na parte de internacional, na editoria de Mundo, na editoria de Planeta Bizarro, que foi bem interessante. Mas eu acho que, no geral, para mim, tecnologia ainda é minha favorita. Cauê, em uma rede social, você falou que os desafios da sua carreira você trava todos os dias, uma nova batalha. Que batalhas são essas que você enfrenta diariamente no webjornalismo? O jornalismo é uma batalha constante. A gente não... Quando a gente termina, isso fica bem claro quando você trabalha em jornal. O fechamento nada mais é do que falar, ok, acabou, amanhã tem outro e vai ser assim enquanto a nossa profissão existir. Então é uma batalha constante e depende muito também do perfil do repórter. Existem repórteres que estão o tempo todo bolando pautas super legais, tem outros tipos de repórter que tem um perfil mais de receptor, que pega uma pauta e transforma ela de um jeito bacana. Então, em todo lugar em que a gente trabalha, em que vocês forem trabalhar também, vai ser exatamente essa constante caminhada por qualidade, por originalidade, por rapidez, e no atual tempo, né, nos atuais tempos, por precisão e um respeito muito grande pelas pessoas com as quais nós falamos, com quem nós falamos. E a gente tem um debate muito grande sobre verdade atualmente, né? Então acho que essa é mais uma batalha para nós reconquistarmos um público que talvez tenha se descolado um pouco da gente, com uma descrença no geral que a gente tem visto aí, principalmente depois nesse período eleitoral. Iremos agora para um breve intervalo. Os Jornalistas em Pauta volta já já. Estamos de volta com os Jornalistas em Pauta. Continue acompanhando a nossa entrevista com Cauê Fabiano.
da rotina de produção e também com a deadline, que é uma das grandes dificuldades que nós, iniciantes de jornalismo, temos. A gente não lida com isso, né? A gente convive com isso todos os dias. Nós somos cobrados o tempo todo por velocidade, mas também, que é muito importante dizer, por precisão. É uma característica nata da profissão, na verdade. Vamos dizer, a correria, ela é tão natural ao jornalista quanto propriamente escrever. É claro que você tem trabalhos e projetos que você desenvolve com os quais você tem muito mais tempo, você consegue desenvolvê-los com mais calma. Por outro lado, quando você fala especificamente do factual, de hard news, existe uma balança que ainda o jornalismo moderno está tentando equilibrar bem entre velocidade e precisão. Não adianta a gente dar uma coisa muito rápido, mas dá errado. Ao mesmo tempo, existe a crença de que, além de tudo, a gente tem que ser rápido e o ótimo não pode ser inimigo do bom. A gente tem que dar a notícia correta, tem que dar com precisão, porque existe uma responsabilidade muito grande na nossa profissão. E eu acho que é uma característica que nos pune muito, no sentido em que é uma profissão bastante exaustiva, mas produz uma certa adrenalina em certos momentos bastante interessante. É comum dizer que o leitor de web tem muita pressa. Você acredita que isso não se restringe apenas ao leitor, mas também afeta diretamente ao jornalista que trabalha diariamente com web jornalismo? Sim, toda a lógica em que nós vivemos, de um ponto de vista de sociedade, é uma lógica imediatista. Todo mundo quer tudo muito rápido, todo mundo quer consumir conteúdo muito rápido, rede social é muito rápido, post é muito rápido, toda a nossa dinâmica social está numa velocidade muito grande. A gente anda muito rápido, a gente não tem tempo, a gente tem pressa, e não podia ser diferente com a informação. E é um pouco do que nós havíamos discutido na pergunta anterior. Todo mundo tem que ser rápido, né, de um ponto de vista para quem está de fora. Então o leitor, ele quer saber primeiro. Não é à toa que o slogan, quando o G1 foi lançado em 2006, era "saiba mais e saiba antes". Ou seja, não é só você ter acesso à informação mais completa, mas também primeiro do que todo mundo. Do outro lado, o jornalista também está sujeito a isso. A gente precisa entregar esse slogan, a gente precisa entregar mais e entregar antes. Outro fator comum das redações é o jornalista multifuncional. É aquele que faz tudo, que ao mesmo tempo é repórter, também produz as pautas, vai à rua e faz fotos. Você acha que isso afeta no produto final, que é a notícia? O repórter não pode mais sair da redação achando que ele só vai escrever um texto. Ele tem que estar pronto para fotografar algo que esteja acontecendo na frente dele, filmar o que esteja acontecendo na frente dele, fazer uma gravação por voz, enfim, ele tem que estar pronto para isso. Outra discussão é no sentido de que o repórter não necessariamente precisa ser um fotojornalista, um repórter fotográfico, um repórter cinematográfico. Isso demanda habilidades técnicas bem específicas e que pelo menos ao meu ver, eu acho que não vão ficar tão gastas, né, tão escassas em um bom tempo. O trabalho de um fotógrafo em campo, ao lado de um jornalista, ou mesmo solo, tem que ser valorizado porque ele é muito valioso. O repórter ele não vai conseguir tirar uma foto com uma câmera, com o equipamento que o repórter fotográfico tem, por exemplo, com o celular ali, por mais que as câmeras estejam bastante avançadas, e o fotógrafo ele tem um olhar diferente, ele tem uma técnica diferente, assim como o repórter cinematográfico. Um exemplo muito claro, por exemplo, foi o desabamento de um prédio no Largo do Paissandu, aqui no centro de São Paulo, e foi uma tragédia bastante documentada em jornais no país inteiro e até fora do Brasil, em que você tinha jornalistas ali o tempo todo, mas você tinha um repórter cinematográfico excepcionalmente bem treinado, que fez a exata imagem do prédio caindo.
O repórter, talvez ele conseguisse fazer algo similar ali com o celular, mas ele não ia conseguir com a mesma qualidade. Então, é uma luta do jornalismo para se mostrar que ele vale a pena, para que as pessoas, desde do ponto inicial em que as pessoas paguem pelo conteúdo, que é uma discussão que está muito em voga hoje em dia, até o ponto em que dizer, ok, o repórter ele precisa ser multimídia, mas ele também precisa o veículo em si também precisa investir, se ele quiser um produto final de absoluta qualidade, em bons fotógrafos, bons repórteres cinematográficos, bons editores de vídeo. Esse foi o nosso segundo bloco. Em instantes voltamos com os jornalistas em pauta. Está iniciando agora o último bloco dos jornalistas em pauta e o entrevistado de hoje é o jornalista do G1, Cauê Fabiano. As redes sociais estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Cauê, como você observa a presença das redes sociais, tanto negativamente como positivamente, na produção da notícia para o webjornalismo? Rede social se mostrou, na verdade, o canal, talvez um dos canais mais fortes para a veiculação de qualquer tipo de conteúdo e ser especificamente notícias, né? Todos os jornais hoje eles estão presentes, até por uma obrigação de posicionamento estratégico. Esses jornais estão presentes nas redes sociais, em todas, né? Facebook, Twitter, Instagram, porque o leitor hoje em dia ele não vai mais para a banca de jornal comprar o jornal, volta para casa ou lê no trem, no ônibus, a caminho do trabalho. Ele está no celular o tempo todo e aí ele recebe notificação pelo aplicativo do jornal, ou ele vê uma notícia no Facebook, ou ele vê uma notícia no Twitter, ou ele vê uma notícia no WhatsApp, que foi o grande assunto nesse segundo semestre do ano. É um canal absolutamente necessário. Acho que o jornalismo ainda não encontrou uma outra forma de se comunicar de maneira tão direta e tão rápida com seus leitores, a não ser pelas redes sociais. Por outro lado, a gente tem o aspecto negativo, em que e é uma forma também, ainda do lado positivo, de interação com o leitor propriamente, né? Ele diz do que ele gostou, do que ele não gostou, o que ele achou interessante, o que ele não achou. Por outro lado, a gente também tem o aspecto negativo, em que os jornais a gente vê montagens com falsas notícias de jornais, utilizar essas montagens para divulgar notícias falsas. Nós estamos em um momento como sociedade no planeta inteiro tentando entender o que está acontecendo, tentando reinventar o jornalismo por si só. Ele não se basta mais em produzir esse conteúdo nas redações e simplesmente entregar para o leitor. Ele também tem que fazer o que a gente tem visto no movimento das agências de checagem, alertar o leitor quais pontos são falsos, o que é falso, o que é verdadeiro, o que o político diz que é falso, o que o político diz que é verdadeiro, desmentindo falsas notícias. Então, todo o ambiente de rede social, ao mesmo tempo que ele foi concebido com uma ótima missão de conectar pessoas e estabelecer ali uma rede de conexão para divulgar informação, isso também pode ser usado para o mal, como a gente viu, para desinformar, para bullying, para diversas coisas muito nefastas, né, que tornam a relação na rede bastante tóxica. Você é um dos apresentadores do Boletim do G1. Como é feita a convergência midiática do G1, já que traz as notícias da internet para a TV? É bem parecido com o processo clássico de jornalismo de hierarquização de informação. A gente precisa, o G1 em 1 minuto, que é o boletim, eu sou um dos apresentadores do boletim, ele vem com a premissa de mostrar o que é notícia naquele momento, o que é mais quente naquele momento, mas ao mesmo tempo também fazer uma curadoria do conteúdo, da massa de conteúdo produzida pelo G1. Diariamente o G1 publica por volta de 1.200 a 1.500 notícias, notícias de todo o país, também conteúdo internacional. E nós temos que fazer uma grande peneira em tudo isso para selecionar o conteúdo mais relevante, o conteúdo mais quente,
o conteúdo mais... E o conteúdo também mais interessante. A gente pega também, às vezes, no que a gente fala, né, fé diversa, ali, notícias curiosas. Então, essa convergência é feita dessa seguinte forma. É um pouco é o caminho contrário, porque a gente está saindo da internet e indo para a televisão. Então, a gente tem que encaixar ali um modelo que seja conhecido pelo telespectador, que é o apresentador falando ali, mas de uma forma mais dinâmica, mais rápida e funcionando também em outro aspecto clássico do jornalismo, que é o conceito de pirâmide invertida. Então, a gente tem no topo da pirâmide invertida, que na verdade é a base, né? Mas enfim, a notícia, a manchete naquele momento, o que acabou de acontecer, se é um destaque político, se é um destaque internacional, se é uma notícia, um desastre que infelizmente a gente tem que dar. No meio a gente reserva ali, às vezes, para um serviço, uma notícia de economia, ou às vezes uma notícia internacional, já que pela questão de proximidade a gente costuma dar predileção aos assuntos que acontecem aqui no Brasil primeiro, e no fim a gente tem liberdade para dar alguma coisa mais solta, mais divertida. Vamos dar oportunidade para os nossos futuros jornalistas aqui na plateia fazer perguntas ao Cauê. Eu sou o Vinícius, estudo aqui com os meninos no 7º período de jornalismo da UFP. E gostaria de saber, aproveitando o que você discutiu em relação às redes sociais, a presença delas na produção jornalística, que trouxe muitas mudanças benéficas, mas também trouxe uma série de problemáticas. E uma delas é a existência e a maior difusão das fake news. Eu gostaria de saber, na sua opinião, como o jornalista deve atuar no combate a esses conteúdos não verificados ou falsos, e principalmente como deve ser a orientação de nós, os profissionais jornalistas, para o público. O trabalho de checagem que nós temos visto, feito por agências e mesmo conglomerados de comunicação, ele coloca exatamente esse ponto, né? O nosso trabalho agora não é só apenas informar, é também mostrar as maneiras e as situações em que as pessoas estão sendo desinformadas, isso por meio de documentos, fatos, argumentos, provas concretas. Vou dar o exemplo, do veículo no qual eu trabalho. No G1, em toda a Globo, na verdade, existe um grande esforço editorial, um projeto bem grande, que é o Fato ou Fake. Ele está presente em todos os veículos do Grupo Globo, então está no G1, no jornal O Globo, no Extra, no Valor Econômico, na CBN. Esses veículos eles fazem checagens diárias com não só notícias, mas fatos, informações que estão correndo nas redes sociais. Então, dizendo assim, disseram aí que o fulano foi pego num vídeo recebendo propina. Aí aquele vídeo parece falso, aí vão buscar, falam assim, não, realmente esse vídeo é de uma pessoa recebendo propina, mas não é o fulano, é o ciclano. Então, na verdade, é exatamente esse patamar em que nós estamos. Nós não só produzimos notícia, mas agora a gente também tem que mostrar para as pessoas o que é, utilizando o nome do produto, né, o que é fato e o que é fake. Porque esse tipo isso está mais do que provado, e foi um fenômeno muito bem observado nas eleições nos Estados Unidos e como a gente viu na cobertura nas eleições aqui no Brasil, em que existe uma influência muito grande de notícias nas redes sociais e existe um perigo muito grande de que a desinformação ela seja responsável por mudar o curso de opinião de um determinado público. Cauê, infelizmente no telejornalismo a gente tem o estereótipo de que o jornalista tem que estar todo engomadinho, de terno, e o G1 em 1 minuto chegou quebrando esse estereótipo. Como isso se deu? Foi de forma natural, planejada? Isso se divide em duas coisas. Em primeiro lugar, existiu uma iniciativa da empresa para fazer essa aposta. Houve um momento em que a direção de jornalismo quis criar um produto em que as pessoas que iam apresentar esse produto se descolassem do estilo do figurino social tradicional
do apresentador, do âncora, para passar as notícias. Por outro lado, no quesito figurino, eles simplesmente preservaram o figurino dos apresentadores. Eu não mudei o meu estilo para apresentar, pelo contrário, eu mantive. Então, o estilo que sempre falam de camiseta, etc. e tal, foi uma coisa que eu sempre tive. O professor Silvio pode responder pode me defender com substância, porque ele deve lembrar de mim na Casper Libero, que eu vivia com camiseta engraçada pelos corredores, quando o professor estava lá. Então, nesse sentido, houve essa aposta e falaram, ok, o modelo é esse, a gente vai preservar o estilo de vocês, e isso por vários motivos. Por um processo de se conectar melhor com um público mais jovem, com o processo de identificação das pessoas, dos espectadores, em que as pessoas dizem, nossa, que interessante, essa pessoa parece o fulano, essa pessoa parece comigo. Não naquele formato clássico de púlpito, em que a pessoa está muito bem vestida, muito bem ali. Eu acho que tem o seu papel, que é importante, mas também apostar em outras formas, né? A gente está no momento do jornalismo em que a gente precisa apostar, a gente precisa experimentar. Então, esse projeto foi muito bem-vindo, né? E eu acho que produziu também efeitos bastante interessantes, não só com o público, não só no produto em si, no site, mas também no próprio jornalismo, nas faculdades, em que as pessoas... Essa própria entrevista é uma prova disso, né? Então, eu fui o convidado porque eu represento, de certa maneira, uma quebra de paradigma. Então, acho isso importante também. Chega ao fim a entrevista com o jornalista Cauê Fabiano. Muito obrigada, Cauê, pela disponibilidade. O Jornalismo UFP agradece. Até mais.